A primeira vez que alguém criticou a minha voz. Tem gente que nunca mais canta em público depois de um comentário. Muitas vezes um comentário negativo, eu diria. Tem gente que começa a falar mais baixo, tem gente que evita gravar áudio, tem gente que passa anos tentando consertar a própria voz. E o mais curioso é que quase nunca começa com uma grande humilhação, né? Não é por conta de um grande acontecimento catastrófico. Quase sempre começa com uma pequena frase solta do tipo: "Ah, tu cantas muito fora do tom, tá semitonando", né? Semitonando é um clássico, né? O que é semitonar? Muitas vezes quem diz que o outro está semitonando nem sabe o que é cantar um semitom abaixo ou acima. E tem coisas que ainda são piores, né, do tua voz cara, tua voz é muito estranha, fala direito, tá desafinando muito. Isso faz com que as pessoas elas comecem a se calar, né. Quase sempre elas estão ali num processo de evolução, mas elas começam a sentir que estão incomodando. Eu acho que o que resume muito é essa sensação do incômodo, do se sentir muito inferior, do sentir que é muito mal, e essa pessoa passa a construir com medo. É mesmo um processo de medo. Então, o que as pessoas ouvem sobre si mesmas, muitas vezes, eu diria que muitas vezes, não, eu diria que sempre, afeta muito o que essas pessoas tornam-se, né, no futuro. E uma das coisas, assim, pelo menos para mim, que é mais comum, que eu ouço aqui diariamente nas aulas, principalmente quando são alunos iniciantes que estão começando a primeira, a segunda aula, eu ouço muito é quase uma desculpa por estar a cantar, sabe? Tipo, ai, eu não me sinto à vontade, minha voz é ruim, eu não sei cantar, desculpa, eu sou desafinado, nossa, peço desculpa o que você vai ouvir, porque minha voz é muito horrível. Eu já ouvi coisas assim terríveis das pessoas dizerem sobre elas mesmas ou sobre o que elas pensam, né, sobre a própria voz. E quase sempre eu penso aqui a mesma coisa, que é: alguém ensinou essa pessoa a ter vergonha da própria voz. Alguém ensinou essa pessoa que ela não era o suficiente, que a voz dela não era boa. Ela escutou de alguém que ela não que essas todas essas crenças, né, ela escutou de alguém, ela reproduziu isso mentalmente, ela gravou isso mentalmente, mas isso não partiu dela. Principalmente porque ninguém nasce se odiando quando canta, né, isso vem muito depois. Tive um evento mesmo essa semana e para os meus alunos apresentarem justamente para isso, para conseguir perder esse medo, e aí tinha uma criança de 5 anos, que seria a primeira a se apresentar, que é uma aluna minha de piano, e aí, antes de ela começar a tocar, eu pedi ela para se apresentar, dizer no microfone o nome, a idade, quantos meses que ela tocava só 3 meses. E ela fez isso com muita naturalidade. Eu disse para ela: depois que você dizer isso, as pessoas vão aplaudir, você vai dizer obrigada. E aí ela disse e ficou à espera. Eu puxei as palmas e ela disse obrigada. E saiu e tocou. Para ela tocar ali foi quase. Ela nem tinha noção que ela estava num espetáculo, porque ela pegou e perguntou para mim: qual música? Eu, a que nós ensaiamos, a que nós tocamos mais cedo. Ela, a mesma? Eu, a mesma. E ela foi lá e tocou, com toda a naturalidade do mundo, como se não tivesse ninguém olhando. Isso porque isso são coisas que são ensinadas, não é? Ninguém nasce com esse medo de existir. Esse medo ele é impregnado aos poucos. Infelizmente, muitas vezes começa na escola, não é? Quando nós somos tolhidos em termos com a nossa liberdade de criação, quando nós, ao nos expressarmos, somos ali de forma muito grotesca, de forma muito rude, somos tolhidos, não é? Porque temos que cumprir com determinados protocolos, e muitas vezes isso vai fazer com que a gente se retraia, né? Com que a gente se sinta ali de certa forma inferior, ou que a gente não saiba, ou que a gente precisa pedir sem permissão a outra pessoa para poder nós sermos nós mesmos.
E o pior, assim, o que eu acho que é mais interessante é que quem diz essas frases pesadas normalmente esquece, né? É aquela máxima, né, do quem bate esquece, né? Quem apanha é que lembra, né? Então, quem escuta essas frases guarda por uma vida inteira. E eu já vi aluno lembrar exatamente onde estava, quem falou, quantos anos tinha, como que tudo aconteceu, e muitas vezes são fatos até que se repetiam, né, de pessoas estarem ali o tempo inteiro a dizer como que era essa voz deles e como que eles eram ruins e que deveriam parar de cantar. E muitas vezes essas pessoas se fecharam e nunca mais de fato cantaram, nunca mais conseguiram cantar em público e com muita frequência eu tenho recebido inclusive pessoas para dizer assim, olha, eu só queria conseguir cantar numa roda de amigos, eu só queria cantar num karaokê com os meus amigos, eu só queria não ter vergonha de soltar a minha voz, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de cantar. Então, eu percebo que não está mais relacionado só com a técnica, não é? Está relacionado com, com medo, está relacionado aqui com uma identidade, está relacionado com tudo mais que a voz carrega, porque a voz é um lugar muito sensível, não é? Ela carrega aqui toda uma identidade das pessoas, além de todas as sensibilidades e fragilidades que essa pessoa tem e que se transparecem na voz, como eu até já falei no episódio anterior. Então, eu estava aqui tentando recordar se eu já tinha passado por isso, assim. E eu lembro-me quando eu comecei a cantar, que eu tinha aqui uma professora de piano, e aí eu ia para casa dela para a gente fazer aula de piano, para ela também, ela tocava e gostava que eu cantava as músicas, e aí ela ficava nota por nota, e dizia assim: vamos, minha filha, não, minha filha, você tá entrando fora, você está fazendo qualquer coisa fora. Só que não era uma fala de punição, não era uma fala de correção. E também eu já tinha essa consciência, assim, eu já tinha ali uns 17, 18, talvez, entre 16 e 18 anos. Então eu já tinha essa consciência de quem estava para ajudar a evoluir do que quem faria ali uma crítica que era punitiva, né? Então, para mim, isso soava muito como aprendizado, como estímulo, como motivação de melhoria. E eu até o ano passado eu visitei essa professora e ela falou assim: Meu Deus, a sua voz melhorou muito. E eu na altura me senti, claro, muito lisonjeada, porque eu falei assim: eu treino muito, eu treinei muito durante todo esse tempo, né? Então, eu percebo que essas críticas, elas alimentam quase que um medo, de existir. Então esses alunos, eles chegam para mim na aula quase que pedindo permissão para existir, cantando muito baixo, com medo de errar, tentando ocupar o mínimo de espaço possível, o ombro travado, o ombro sempre muito travado, a boca que não abre, uma sensação de apertamento, vai soltar a voz, não consegue, porque está tudo tenso aqui, todo o pescoço, todo o trato vocal, o ombro, passa aqui pela mandíbula, a língua. E muitas vezes eu percebo que só o trabalho da técnica em si, ele é bom, mas ele não é suficiente. Nós precisamos aqui de muito mais, porque são vozes que são bonitas e que estão escondidas, que ficaram escondidas, né, por anos. E nunca foi por falta de talento, né? E aqui eu não gosto muito dessa palavra talento, porque eu acho que o cantar, o fazer música é uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra. Mas eu vejo que são situações que desde muito pequenas essas pessoas elas só precisavam ouvir. Pode cantar, canta do jeito que conseguires, canta como conseguires cantar, porque isso seria libertador nessa fase e ajudaria aqui nessas questões da autoestima, do acreditar em si mesmo, né, da confiança em si mesmo.
Então eu, com o tempo aqui, com a experiência, eu começo a perceber que ensinar canto não é só sobre ensinar técnica, é ajudar alguém a recuperar a confiança. Porque quando uma pessoa entende que ela não precisa soar perfeita, ela não precisa soar perfeita, ela não precisa ser perfeita, ela só precisa soar verdadeira. Quantos cantores nós temos aí que são tecnicamente perfeitos, assim? Vocalmente eles conseguem cantar super afinado, conseguem ter dinâmica, conseguem fazer várias técnicas até muito difíceis em termos de arranjo, mas que falta uma coisa importante que é alma. Parece muito artificial, não tem verdade no que eles cantam. E isso é que muda, é o que faz com que a gente preste atenção, né, em alguém que cante com verdade. Por mais que soe ali algumas imperfeições até, ou porque entrou ali um pouquinho inseguro, ou porque fez alguma finalização que não foi tão boa, mas a gente acaba até por relevar esses pequenos detalhes, justamente porque o que aquela pessoa transmite tanta verdade, é tão magnética, que a gente só consegue parar e falar assim: "Nossa, essa pessoa, eu consigo me emocionar com essa pessoa cantando". Para mim sempre foi o melhor e maior elogio, que eu recebo é quando eu canto e alguém se emociona e diz: "Nossa, eu me emocionei com você cantando". Porque ali eu percebo que eu consegui conectar com algo que é muito mais importante, que é com outro humano. Então, hoje em dia, eu procuro fazer com que os meus alunos, eles se sintam confortáveis, eles se sintam à vontade para falhar. Eles tenham o direito de falhar. E esse direito é muitas vezes tão negado em tantas áreas da sociedade que ter o direito de falhar é quase um luxo. E eu gosto de proporcionar isso porque eu digo para eles até na aula: "Gente, o momento de falhar é agora, podem falhar todas as possibilidades". Porque quando vocês vão para o público, as pessoas não vão agir com essa mesma forma de pensar, né? Porque as pessoas estão ali para julgar e para criticar o erro mesmo. Só que a gente também tem que se perceber e perceber também a nossa desimportância. Eles vão criticar ali, mas e depois? Depois eles nem vão lembrar que aquele momento aconteceu, eles nem vão lembrar que aquilo existiu, eles não, nem vão saber o seu nome. Então, para que levar as coisas com tanto peso, né? Vamos levar as coisas com mais tranquilidade, vamos nos dar esse direito de falhar. E eu contra mim falo, tá? Porque no canto talvez não, eu sempre não fui a pessoa que teve tanto medo assim, mas na vida eu sempre fui uma pessoa que teve aqui medo em diversas coisas, em diversos projetos, até que eu parei e pensei assim: "Cara, o meu medo não está me fazendo avançar, eu não estou avançando porque eu tenho medo". Então eu acho que o principal nesse momento é relaxar, é se permitir, e aí a gente percebe que a voz, ela começa finalmente a aparecer, o corpo também começa a aparecer e os nossos projetos começam a dar certo. Porque tudo é aqui quase que a gente está num rizoma, né, em que uma coisa ela depende da outra para funcionar. Então, hoje em dia, eu penso que mais seja importante aqui, nem é que realmente uma voz esteja bonita, mas o principal é que uma voz esteja sem medo. E talvez você já tenha ouvido alguma dessas frases que eu disse hoje, e talvez isso possa ter aqui mudado muito o seu jeito de cantar, de falar, de se expressar, mas nenhuma opinião dita, em nenhum momento, pode definir quem você é, quem nós somos. A voz humana, ela não nasceu para ser perfeita. E vocês podem acompanhar aqui milhões de cantores, vocês vão perceber que em algum momento essa pessoa vai desafinar, vai ter algum deslize, porque é normal, como todas as coisas que nós fazemos. Cantar não precisa de ser julgado com algo que fosse dos deuses, que não pode ser subjugado ao erro.
Cantar é como qualquer outra atividade humana. Em algum momento esse ser humano, ele vai ter uma falha e está tudo bem, é normal, faz parte da vida. A falha precisa ser vista como algo que faz parte da vida. Então, quando eu digo que a voz humana ela não nasceu para ser perfeita, eu só quero dizer que essa voz, ela nasceu para comunicar. Ela nasceu para ter um lugar, para pertencer, para ter um lugar de existência. E às vezes, o primeiro passo para essa voz existir é se encontrar. Então, o primeiro passo é encontrar a própria voz e parar de pedir desculpa para existir, parar de pedir desculpa por cantar, parar de pedir desculpa por ter um lugar de fala, sabe? Eu acho que cantar ultrapassa muitas barreiras e nos coloca aqui num lugar de muitos desafios, mas acima de tudo, faz com que nós nos conectemos enquanto humanos e consigamos, e isso faz com que nós conseguimos aqui de alguma forma nos encontrar, encontrar a nossa própria voz e nos encontrar. Então esse foi mais um episódio do Quintal dos Sons, do meu quintal para o seu. Espero vocês no próximo episódio. Quem ainda não se inscreveu no YouTube, não ativou aqui nem ativar o sino, né? Mas não comentou, curtiu, deu aqui avaliação no Spotify, faça isso. Beijo e até o próximo episódio.